Capítulo 411 Um caso de pesadelo. Com o plano em ação, todos se dispersaram. Parecia abrupto partir tão de repente depois de receber a notícia, mas o objetivo da criação da academia era que eles fossem capazes de lidar com assuntos como esse num piscar de olhos, quando e onde quer que o perigo aparecesse. Como disse o grande mestre, ele levará Odio, Endo e Haru. Ele também permitiu que os discípulos o acompanhassem, mas caberia aos 3 anciãos escolhê-los. Cada pessoa deveria escolher no máximo 6 pessoas, perfazendo um total de 18 discípulos. Entre os 18 escolhidos, estava Ungyo, filho do velho Ou. Uei Jia, filho da velha Jia. E Ghodwo, filho do velho Gho, que também era pai de Sota. Não olhe para Sota aos 17 anos e pense que seu pai era velho. Ghodwo se casou aos 18 anos e teve Sota aos 20. Por sua vez, o velho Gho e a velha senhora Gho tiveram um amor que floresceu desde a juventude, casando-se cedo também. Assim, eles deram à luz Ghodwo muito antes de seus amigos, o velho Jia e o velho Ou, se casarem e terem filhos. Para os Gho, o neto deles tinha idade semelhante à de Dorian. Mas para Ruz e Jia, seus netos tinham entre 2 e 9 anos de idade. Quem pediu ao velho Jia e ao velho Ou que se casassem bem tarde, depois dos 20 anos, enquanto o velho Gho se casou aos 18. Então, sim, Ungyo, filho do velho Gho, tinha 31 anos, mas Ghodwo tinha quase 38. Uei Jia, filho do velho Jia, tinha 29 anos. Entre o grupo que ia, aquele chamado Ajin também ia. Ele foi a pessoa que acompanhou Dorian, Butler Sheng e Shank até a ilha da academia de helicóptero naquela época, quando Dorian acabara de comprar a ilha. Embora ele tivesse lutado contra várias criaturas estranhas e peculiares nas dependências da academia desde que se tornou um exercício, esta seria sua primeira batalha real contra o inimigo. Como ele se sentiu? Ajin respirou fundo, guardando seus talismãs. Ele já estava apaixonado pelo desejo de talismã de ser um mestre de talismã. Veja bem, talismãs, matrizes e formações eram semelhantes, pois para fazer uma matriz, é preciso saber como fazer talismãs e inscrever-se adequadamente. Ponto. Para formações, elas eram uma combinação de pelo menos 3 matrizes. Portanto, uma formação poderia ser triangular, retangular e ter muitas formas equilibradas e iguais. Nesse sentido, talismãs, matrizes e até mesmo formações tinham o mesmo princípio básico e limítrofe, ligando-os entre si. Mas por que ser um mestre de talismãs era diferente de ser um mestre de matriz, formação? Isso porque também havia mais neles do que o básico poderia mostrar. Somente depois de escolher um determinado é que eles podem começar a ver suas diferenças. É claro que, desde o primeiro dia, ele e todos os outros discípulos sabem que à medida que se fortalecem, teriam que assumir mais profissões que correspondam à sua força. À medida que avança em seu tanque exorcista, ele deve continuar adicionando suas profissões. Ele poderia ser um alquimista de 2 estrelas, bem como um domador de feras de 1 estrela no futuro. Novamente, sua classificação no exorcismo também indica quantas profissões ele deve seguir. Um exorcista sem categoria não é obrigado a assumir ou estudar uma profissão. Mas do rank H ascendendo ao A, ele terá que continuar adicionando sua profissão a cada passo do caminho. De H a I, ele deveria ter dominado pelo menos 2 profissões, fazer exames e obter o título de 2 estrelas em ambas as profissões. Para passar de exorcista de nível I para D, isso era obrigatório. E de D para B, ele teria que dominar outras 2 profissões, tendo o título mínimo de nível 4 estrelas em ambas, inclusive as 2 iniciais que estudou anteriormente. Então, nesse nível, ele poderia ser um ferreiro de muitas estrelas, um mestre talismã de 4 estrelas, um alquimista de 5 estrelas e um domador de feras de 4 estrelas. Ponto. Seguindo em frente, depois de entrar na nota A, ele deve dominar outra profissão, assim como todas as suas outras profissões, até pelo menos o nível 5 estrelas. Mas você acha que isso é tudo? Não.
Do rank S duplo, rank S triplo, rank divino e rank celestial, ele teria que assumir mais profissões e aumentar seu nível de profissão. Para as profissões, foi assim que elas foram classificadas, de 1 estrela a 9 estrelas, antes de avançarem para Mestre Novato, Mestre Incomparável, e finalmente, Venerado Mestre. Então, alguém poderia ser um mestre de poções inigualável, um professor mestre novato, um mestre de marionetes venerado e assim por diante. Muitos ficariam chocados em saber que a academia tinha um total de 30 profissões primárias. Claro, a academia não esperava que eles aprendessem todas essas progressões. Não. Mesmo que eles alcançassem o posto de exorcista divino, eles poderiam ocupar apenas 9 profissões, com alguns ocupando apenas 8. Sim, é verdade que depois de sair de suas conchas mortais, seus cérebros ficaram mais flexíveis e eles conseguiam se lembrar de tudo num piscar de olhos, com memórias notáveis que podiam lembrar de tudo, como se estivessem segurando livros físicos nas mãos. Mas isso não significava que sua compreensão e habilidades fossem ilimitadas. Então o sistema da academia foi criado para auxiliá-los no crescimento. Por enquanto, a Jin deveria aprender apenas 2 profissões e não pular e pegar 6 ou 12 porque podia. Somente depois de se tornar um exorcista rank D ele poderá assumir mais profissões. É preciso primeiro aprender a engatinhar antes de poder andar. É claro que, antes que ele pudesse escolher o que gostava, eles lhes deram uma ideia de quais eram as outras profissões. E a Jin sentiu sua afinidade por 2 empregos: ser avaliador e mestre talismã. Um mestre talismã também pode ser chamado de purê de caligrafia ou mestre de pintura. Eles podem convidar forças de cordas dos talismãs e pinturas que evocam. Ele pode disparar um único papel, evocar pinturas para ganhar vida e atacar seus inimigos. Isso era diferente do trabalho de um mestre de formação matriz. A Jin respirou fundo, guardando cuidadosamente seus talismãs. Ele também tinha seu pincel de tinta e tela enrolada. Estas eram suas armas de combate, que ele sabia melhor usar. Ponto. Assim, os discípulos escolhidos se perceberam para a batalha que teria pela frente. Mas eles não foram os únicos a se preparar para o assassinato. No país de Vardos, muitos tinham rostos solenes. O que você quer dizer com não consegue encontrar nada? Olhe aqui, droga. Quero todos os policiais no caso. Não me importa o que seja preciso, mas me dê algumas evidências. Qualquer coisa, até mesmo um tópico de uma camisa. Ou você está me dizendo que eles simplesmente desapareceram no ar? Estrondo. O relatório policial bateu furiosamente com as palmas das mãos na mesa, fazendo com que muitos recuassem. Mas eles não ousaram dizer nada. Desperdícios. Vocês todos são um desperdício do dinheiro dos contribuintes. Já vi garotinhas que fazem muito mais do que vocês. De que adianta treinar seus traseiros inúteis se vocês não conseguem encontrar nada substancial? O que é isso? Vou levar para obter uma amostra de DNA aqui. GHAHHH. O deputado respirava pesadamente. Você sabe como eles estão nos chamando na TV? Caramba! O delegado tirou o chapéu, bateu-o no chão e bagunçou os cabelos, frustrado. Olha só, a imprensa já tem um dia de campo com esta. Esta notícia estará na linha de frente dos jornais, zombando de nós nos próximos anos se não mudarmos essa situação. O coração de todos batia forte, as testas encharcadas de suor. Quem pode dizer-lhes ou pelo menos dar-lhes uma boa pista para resolver este caso? Nunca viram um caso tão bizarro como este. O local foi muito bem limpo pelos criminosos, tornando difícil para eles encontrarem qualquer coisa. Na verdade, era como se as pessoas desaparecidas nunca tivessem ido ao cemitério comum. Como dizer isso? Foi como se depois que o grupo alcançasse a estreita escadaria de pedra, eles desaparecessem sem sequer subir em direção ao túmulo. Pelo menos era assim que as pistas pareciam. Isso levou a um beco sem saída. Mais uma vez, o pequeno prédio no túmulo não mostrava sinais de arrombamento. Honestamente, se não fosse pela transmissão de amor que mostrou o grupo invadindo, eles nunca teriam acreditado.
Os criminosos que sequestraram o grupo devem ser altamente qualificados e profissionais. Como eles fizeram isso? Como eliminaram e conseguiram tanta coisa em tão pouco tempo? É preciso saber que depois que o grupo perdeu contato, o público rapidamente contatou a polícia por eles. Em menos de 2 horas, uma busca foi realizada no túmulo naquela mesma noite. Ou deveriam dizer de manhã cedo, já que já passava da meia-noite. Então, nesse período, esses criminosos conseguiram sequestrar o grupo e eliminá-los enquanto queimavam as provas. Eles não escaparam por via aérea. Então, poderia haver algum túnel escondido que eles desconheciam. Parêntese que abre ponto de interrogação. Tio, droga. O deputado estava enlouquecendo ao ver o quão infrutíferos eram seus esforços. Eu não me importo. Não importa o que aconteça, devemos encontrar todos eles antes que esses estrangeiros o façam. Mais uma coisa. Devemos encontrar o estranho misterioso com o ferimento no rosto. Fim do capítulo. Capítulo 412 Caos Global. Pessoas franzindo a testa, outras esperando, algumas andando de um lado para o outro, examinando a cena, outras rabiscando palavras e muitas tirando fotos e vídeos de tudo o que viam. E, com certeza, os repórteres estavam por toda parte, querendo testar informações de qualquer pessoa que vissem passando. Havia fita policial na região frontal do filme com a vala comum nele. Ninguém foi autorizado a subir. Senhor, você pode nos dizer quanto progresso foi feito? Senhor, alguma notícia ou pista sobre quem é o principal suspeito de seu sequestro? Senhor, os telespectadores gostariam de saber por que suas forças policiais ainda não encontraram nada. Os telespectadores querem saber por que você está desperdiçando o dinheiro deles. Dinheiro dos contribuintes. Senhor, sua equipe ficará envergonhada se uma equipe estrangeira resolver o caso. Minha fonte interna diz que vocês ainda não encontraram um único azul. Como você pode ligar para os policiais se não conseguir encontrar nada durante esse período? Com licença, senhor. Só uma pergunta. Senhor. Aqui. Senhor com bigode. A senhora do coque prateado. Uma pergunta, por favor. ... Como esperado, os repórteres foram implacáveis, todos querendo arrancar informações desses policiais frustrados, mesmo que isso significasse irritá-los. Ei, um bom título pode vender milhares e às vezes milhões. E a primeira empresa ou pessoa a dar a notícia é considerada a vencedora neste negócio de reportagem. Alguns recebiam opiniões e gravações para enviar aos seus chefes, enquanto outros transmitiam as notícias ao vivo e diretamente, desde canais de notícias até blogueiros de notícias pessoais e fofocas, que vinham por conta própria. Aqui é Elizabeth Organ, do Daily News World, vindo até você ao vivo. Já se passaram 2 dias desde que o horrível incidente aconteceu e não há notícias da polícia ainda. Tom, qual a sua opinião sobre o assunto? Eu te digo, Elizabeth, acho trágico como esses streamers foram sequestrados, seus pais estão ofendidos e querem notícias agora, mas para falar dos inúmeros fãs orando por sua segurança. Isso mesmo, são inúmeros torcedores enviando mensagens, demonstrando seu desapontamento com a polícia. Uma busca tão rigorosa, com helicópteros e todo tipo de aparelhos pesados, foi realizada. Mesmo assim, nada foi encontrado. Alguns não podem dizer que é incompetência. Quem sabe se agora nossas serpentinas perdidas estão sendo colocadas como pratos em algum lugar. Alguns dizem que querem processar a polícia se um único fio de cabelo estiver faltando em suas serpentinas favoritas. Isso mesmo, dizem que alguns detetives estrangeiros já têm pistas. No entanto, os policiais do nosso país ainda não têm noção. Então isso não é o cúmulo da incompetência. Porque eles ainda não conseguem encontrar aquele homem com cara de assassino. ... Mais dezenas, centenas e milhares de pessoas que assistiam aos diferentes canais de notícias e estações de blogs pessoais no VTube e outras plataformas de streaming xingavam os departamentos de polícia predominantes.
Um jovem comendo amendoim jogou-o na TV, xingando em voz alta. Um monte de lixo. Se eles não encontrarem minha bondade, vou acampar do lado de fora da delegacia e jogar pedras em suas janelas. Malditos sejam todos. Quero que minha deusa seja encontrada. A única cena foi encenada, enquanto as pessoas que saíam de todo o país, e até do exterior, ficavam loucas. Coincidentemente, centenas de estações de televisão em muitos países também relataram o assunto como notícias globais da internet. Já faz muito tempo que notícias dessa natureza fizeram o mundo inteiro amaldiçoar ativamente. Em apenas 2 dias, os streamers desaparecidos alcançaram o status de grande celebridade, com as imagens circulando por todo o mundo. Se alguém os vir, informe rapidamente a polícia. Mensagens foram passadas assim em muitos países. Afinal, quem sabe se os sequestradores queriam traficar os streamers desaparecidos para um país no exterior. Esta era uma batata quente e nenhum país ousou ser negligente neste assunto. Nos aeroportos e portos marítimos, as pessoas verificavam seriamente o fluxo de passageiros. Assim, as notícias rapidamente seguiram e relataram a dinâmica de tudo em cena. E quanto mais faziam, mais a polícia sentia a cabeça inchar. Os que estavam à frente não aguentavam mais, deixando o FBI e outras pessoas esgotadas embarcarem nas investigações. Essas pessoas vieram com óculos escuros e comportamentos arrogantes, algumas também segurando pastas. Eles não falaram, apenas mostraram seus crachás, antes de entrarem no local em busca de pistas. Talvez eles também sentissem que a polícia era incompetente, não querendo falar com pessoas com menos competências. É claro que era fato que o treinamento do FBI era superior ao treinamento padrão da polícia. Mesmo neste caso, muitos agentes do FBI desprezavam secretamente esses policiais regulares. Eles agiram rapidamente, lançando apenas um breve olhar cordial a esses policiais incompetentes. HMPH, afaste-se e veja como funcionam os verdadeiros mestres. As equipes de investigação policial ferviam de fúria, mas sabiam que não podiam dizer nada. Todos tinham rostos distorcidos, também continuando suas investigações. Os superiores disseram que tinham que trabalhar em conjunto com esse pessoal do FBI. Isso não significa que foi uma transferência de caso. Significava simplesmente que muitos superiores e o país precisavam de toda a ajuda neste caso. Bem, o que diabos você está olhando? Rápido! Volte ao trabalho! O oficial líder ordenou antes de lançar um olhar frio para essas pessoas arrogantes do FBI. Ele nunca gostou deles. Cada vez que ele lhes entregava um caso para trabalharem ao lado deles, eles tratavam ele e suas equipes como lacaios e não iguais. Ei! O oficial líder zombou. Ele gostaria de ver até onde eles podem ir, especialmente depois de tanto se anunciarem. Eles se permitiram ser entrevistados, provavelmente para acalmar as massas. E agora, o povo estava feliz porque o país enviou especialistas altamente qualificados como eles. Ele esperava que as vítimas fossem encontradas, seja por seu povo ou mesmo por estrangeiros, mas não por esses agentes arrogantes. Mas como dizem, quanto maiores as expectativas, maior a decepção. Tchau. Fim do capítulo. Capítulo 413 Líder de gangue. Com os agentes do FBI e pessoal qualificado muito conhecido em cena, o público e todos os outros pareceram recuperar a esperança, sentindo que seus ídolos favoritos apareciam em pouco tempo. Mas as horas passaram num piscar de olhos e o sorriso de todos começou a desmoronar. Especialistas, minha bunda! Eles não disseram que seriam capazes de encontrar pistas ou obter pistas em menos de 2 horas. Ei, já se passaram 5 horas e não ouvimos nada da parte deles. Falsificações. Lá em cima, você disse isso bem. Como eles ousam fazer tais afirmações se não conseguiram nenhuma única pista desde então? Droga! Tem certeza de que estes são os melhores do nosso país? Tem alguma coisa brincando conosco aqui? Quero ver minha deusa agora. Asterisco pi asterisco. Muitos espectadores ficaram furiosos com a falsa esperança que essas pessoas lhes deram.
Você tem que saber que quando os repórteres fizeram perguntas quando essas pessoas chegaram, alguns sorriram arrogantemente, dizendo que conseguiriam pistas em no máximo 1 a 2 horas. Por mais que todos torcessem por eles no início, foi assim que foram vaiados agora. O que estava acontecendo aqui? Esses prestigiosos e famosos agentes e funcionários sentiram uma espessa camada de suor cobrir suas testas, olhando a cena com olhos enlouquecidos. Como isso pode ser? Era como se o grupo tivesse desaparecido em uma dimensão diferente depois de subir o estreito caminho pedregoso. Nenhuma pegada no terreno, nenhuma conversa quebrada na grama ou qualquer coisa que prove que eles estão aqui. Os cães farejaram sem sucesso, confusos. Na transmissão do vídeo, uma das meninas tropeçou acidentalmente perto de uma determinada pedra. Mas quando verificaram, nada estava fora do comum, sem vestígios de nada deixado para trás. As lápides nem sequer tinham as impressões digitais da menina. Então, com que tipo de criminosos de alto nível eles estavam trabalhando para conseguirem sair de uma cena de crime tão limpa? Ponto. Todo mundo foi pisoteado. Em todos os seus anos, eles nunca tinham visto nada assim. Se eventualmente capturarem os criminosos, gostariam de interrogá-los pessoalmente para saber como o fizeram. Essas mentes criminosas não podiam misturar-se com a sociedade sem supervisão. Basta olhar para o plano de fuga perfeito que eles traçaram. Eles sentiram que deveria ser obra de um sindicato criminoso desconhecido para eles. Pode ser mortal e representar uma ameaça ao seu país se não for detido. Quem sabe que outras atividades essas pessoas realizaram além do sequestro? Ou talvez eles também façam tráfico de drogas. Parêntese que abre ponto de interrogação. Tio, o nível de habilidade exibido nesta cena, limpa, os assustou. Claro, eles também se arrependeram de ter atirado na boca antes. Já se passaram 5 horas e eles já sabem quantas pessoas querem ter a cabeça. Ainda mais irritantes eram os sorrisos irritantes do tipo, disse-lhe, nos lábios desses policiais. Eles ficaram em silêncio, mas a expressão deles dizia tudo. O que? Você não disse que poderia fazer o trabalho com um estalar de dedos. Ei, você nos disse para ceder, dizendo que sem capacidades, não seremos capazes de quebrá-lo. E agora, você não está na mesma situação? PFFT tio, eu pensei que todos vocês estavam melhores. Mas agora posso ver que você é mais ou menos. Os rostos dessas equipes especiais ficaram vermelhos e distorcidos, tentando ao máximo não focar na polícia ou nos arredores. Eles ficaram descontentes. Claro que estavam. Seus punhos estavam cerrados com tanta força que o sangue quase pingava. Desde quando eles, pessoas com suas credenciais, foram ridicularizados e insultados assim? Eles sabiam que falar ou se defender não adiantava nada. O que o povo queria eram resultados. Ponto. Assim, o estranho desaparecimento de muitos ídolos causou uma tempestade nacional. A polícia também implorou ao público, querendo encontrar o homem misterioso com a horrenda cicatriz no rosto. As pessoas gritaram em estado de choque, sentindo que o rosto projetado do homem era muito assustador. Algumas pessoas até abriram blogs e fóruns especulando sobre a identidade do estranho. Quem era ele? Muitos disseram que ele era o líder dos criminosos. Mas isso não fazia sentido. Como o líder da gangue criminosa pode mostrar seu rosto ao vivo de boa vontade? Isso não é muito estúpido? Ou poderia ser o cara tão confiante em sua organização criminosa que não se importava em ofender o mundo? Muitos agora chamam o cara de Senhor Slasher Online. Claro, alguns disseram que o homem provavelmente não teve nada a ver com a situação. Eles disseram que era cruel que os outros especulassem que ele tinha algo a ver com isso por causa de sua estranheza e aparência. Mas muitos argumentaram novamente que, se ele era inocente, por que não chamou a polícia para se denunciar depois de ver tantos cartazes e pessoas procurando por ele? Ele disse que morava na cidade com sua esposa. No entanto, ninguém consegue encontrá-lo. A polícia também explorou as regiões próximas, mas ninguém, nem mesmo aqueles que vivem nas matas da periferia, tinha visto o rosto do homem em suas vidas.
Ele não está na cidade e não está nas proximidades. Se todos se lembram, seu tempo e as muitas dicas que ele deu fariam com que as pessoas sentissem que ele era uma pessoa comum, normal e cotidiana. Então, como é que ele de repente consegue desaparecer sem deixar vestígios da detecção da polícia? Neste ouvido enlouquecido pelas redes sociais, você está dizendo que isso não viu nada. Multar. Mesmo que não o fizesse, a TV noticiava o assunto continuamente. Então não havia desculpa. Além do mais, as palavras que ele disse ao grupo sobre desaparecer naquele momento foram coincidências demais. Concluindo, muitos consideraram que ele era o principal suspeito. Um ousado nisso, desde que ele se atreveu a mostrar seu rosto. Mas como eles saberiam que o homem misterioso não se importava se seu rosto fosse mostrado, já que a próxima vez que ele aparecer poderia ocorrer décadas depois? Ei, não é problema dele. Fim do capítulo. Capítulo 414. Chamada estranha. O país estava enlouquecendo e o homem rico que perdeu a filha também estava em pânico. Seu nome era Elric Montag, pai de Jenny Montag. Elric sentiu que estaria à beira da morte se não encontrasse sua filha. Ele prometeu à sua falecida esposa que sempre cuidaria dela. Agora, olhe para isso. Ele não deveria ter ouvido seus apelos por querer viver uma vida normal. Como única herdeira e sucessora de suas empresas Montag, como a vida dela pode ser algo comum. Depois dos 11 anos, sua filha se trancou em seu quarto, recusando-se a sair, a menos que ele aderisse às habilidades públicas comuns e vivesse como um jovem típico. No início, ele fez com que guardas a monitorassem por anos sem fim. Nada aconteceu e ninguém parecia conhecê-la, já que ela também nunca compareceu a festas de elite com ele. Agora ela era uma adolescente que ninguém sabia ser a herdeira secreta de sua família bilionária. Então ele pensou que as coisas ficariam bem. Mas o destino escolheu pregar uma peça cruel nele depois de muitos anos baixando a guarda. E agora, sua amada filha foi sequestrada. Ele bateu os punhos nas mesas, fazendo com que muitos saltassem para trás com os ombros trêmulos. Seu escritório estava em silêncio mortal, agora devido aos muitos homens e mulheres de terno que ousavam falar. Elric olhou para eles com seus olhos incandescentes. Nenhuma ligação ainda? Ninguém está pedindo um bom dinheiro? Uma mulher de meia idade empurrando os óculos para dentro com um rosto calmo. Nenhum, líder. Eles podem estar tentando se esconder de toda a comoção antes de tentar nos contatar. E o dispositivo de rastreamento? Ainda não foi encontrado? Não, senhor. Até agora, não conseguimos descobrir onde seus dispositivos de rastreamento foram descartados. A secretária achou estranho. A cena dos dispositivos de rastreamento escondidos no telefone e na pulseira da pequena senhorita provou que ela realmente estava pisando no túmulo. Como dizer isso? O sinal mostra de fato que a senhorita entrou naquele prédio no terreno do cemitério. Mas depois da meia-noite, o sinal tornou-se estranhamente fraco até desaparecer no ar. Significa que alguém deve ter desligado. Mas como podem fazê-lo sem acionar as suas defesas? É preciso saber que o seu líder, sendo uma das pessoas mais ricas do país e que também tinha poderes militares e políticos, tinha de facto uma das melhores tecnologias de segurança à sua disposição. Portanto, alguém que contornasse seus sistemas sem receber nenhum alerta significava que era muito habilidoso, com uma equipe mortalmente qualificada. Mas o que eles queriam? E quem eram eles? Para pessoas com tais habilidades, todos na sala sentiam que o tráfico comum e a venda de órgãos estavam abaixo deles. Não, eles definitivamente atacaram o grupo ídolo por causa de sua pequena falta. Então isso era uma questão política. E o que estava acontecendo com os muitos policiais, mercenários e detetives inúteis que eles procuravam? Você está dizendo que ninguém no mundo pode ajudá-los. Silêncio. O silêncio fez os pensamentos de todos girarem. Toque. Tio. A mão de Elric moveu-se como um raio em direção ao telefone que cantava. Quem? Este é o senhor, Elric. Sim, sim, este é ele. O que vocês fizeram com minha filha, seus malucos?
Elric explodiu todas as emoções reprimidas que carregava. Mas o outro lado não se apressou em segurá-lo. Claro, a ligação também foi monitorada para rastrear onde estava, vindo de... O quê? No céu? Em um avião? Você terminou, senhor Elric. Elric rangeu os dentes e rezou por paciência. Fala, seu bastardo. O que você quer? Tom, senhor Elric, Tom. Eu não sou o inimigo aqui. Elric ficou surpreso. Não é o inimigo? Então quem é você? E como eles conseguiram seu número de telefone privado? Consegui-lo não é uma tarefa fácil. Claro, ele tinha todos os telefones conectados para rastreamento, sejam públicos ou privados. Isso por si só mostrou as capacidades daqueles que ligaram. Elric já estava nervoso, ouvindo a voz calma do outro lado. Quem eu sou não é importante agora. Eu quero minha filha. E presumo que você tenha uma maneira de trazê-la de volta para um lugar sem perder um único fio de cabelo. Meu mestre pode fazer isso. O quê? Seu mestre? Sim, senhor Elric. Estou ligando em nome de meu mestre para ajudá-lo a resolver o problema. Se você aceitar nossa ajuda, podemos garantir isso. Todos na sala ficaram em silêncio, sentindo o assunto complicado. Porque eles sentiram que as pessoas por trás do chamador poderiam ser as mesmas pessoas que sequestraram seus erros. Qual era o grande plano deles para levar o líder-chefe para um local escondido? Chefe, não caia nos truques deles. Todos ficaram inquietos, mas ficaram em silêncio, ouvindo a pessoa do outro lado da linha. Senhor Elric, eu sei que você tem dúvidas sobre minha identidade, mas em breve você receberá uma ligação de vários outros confirmando minha identidade. Na verdade, você provavelmente me conhece, embora ainda não nos tenhamos conhecido. O Elder não estava brincando. As muitas indústrias médicas eram conhecidas mundialmente. A velha Gia já havia ligado para várias pessoas no país, liberando-as. Os militares conheciam outros militares poderosos em todo o mundo. Eles tinham seu círculo único, embora às vezes conhecer outro não significasse que você fosse amigo deles. A velha Gia também tinha muitos chefes militares poderosos como inimigos. Na sala, todos pareciam perplexos, querendo saber quem era o misterioso interlocutor. Elric olhou para sua mesa em breve silêncio. Tudo bem, vou contratar seus serviços. Mas se houver algum crime, vou garantir que seus ossos nunca sejam encontrados. Senhor Elric, vou perdoá-lo por suas palavras duras só desta vez. Como eu disse, senhor Elric, você não é o único poderoso aqui. Agora, vamos ao que interessa. Fim do capítulo. Capítulo 415. A chegada dos ajudantes misteriosos. Tio toque, tocar, tocar, tocar. Os dedos de Elric tamborilavam num ritmo constante. Todos estavam com a cabeça baixa, pensamentos incontáveis passando por suas mentes. E num canto estavam vários policiais encarregados de proteger Elric, bem como de interceptar qualquer telefonema que pudesse ser importante. Normalmente, Elric não gostava de trabalhar com policiais ao lidar com assuntos. Mas visto que este problema se tornou nacional, sua segurança e a oportunidade de obter qualquer informação vital eram importantes demais para serem perdidas. Você deve saber que qualquer notícia de Elric também ajudará os outros ídolos sequestrados. Não foi apenas Elric quem fez com que a polícia o seguisse e vigiasse. Os pais desses ídolos também tinham pessoas ao seu lado. Senhor Elric, somos obrigados a relatar este assunto aos nossos superiores. Um dos oficiais afirmou. Qualquer coisa relacionada ao caso, útil ou não, deve chegar aos ouvidos do superior. Elric levantou lentamente a cabeça. Como quiser, quanto mais melhor. Dessa forma, mesmo que seu povo não consiga protegê-lo, outros fariam o trabalho por ele, não. Elric levantou-se lentamente, vestindo o casaco e preparando-se para sair. Como planejado, ele teria que encontrá-los primeiro no ponto de encontro próximo ao túmulo. E porque o chamado chamador pode ser uma ameaça, eles devem expulsar todos os civis ao redor, incluindo blogueiros e repórteres.
O chamador misterioso disse que ele era inocente. Mas até que ele receba a confirmação, porque deveria baixar a guarda. HMPH. A menos que ele obtenha confirmação, então esqueça. Anel Tio. Fala do diabo. Todos os outros congelaram, com vários outros correndo de volta para seus assentos e colocando seus fones de ouvido. Eles clicaram em vários fundos e deram sinal verde a Elric. Elric respirou fundo, vendo o identificador de chamadas não identificável. Ele calmamente pegou o telefone e ouviu com atenção. E logo, seus olhos se arregalaram apenas brevemente. Wiggins. Tem certeza de que pode atestar por ele? Na minha vida, Elric. Você já ouviu falar da renomada máquina de escavação, a velha Gia do Leste, não é? Elric assentiu levemente. Claro que ele ouviu falar dele. E ele também o viu 2 vezes à distância. Ponto. Velha Gia. Elric não o conhecia pessoalmente, mas o caráter do homem era bem conhecido por muitos. Ele era letal, mas direto, odiava cortar atalhos e não gostava de truques ou jogos sujos. Ele sabia muito sobre a velha Gia porque, como pessoa poderosa, ao viajar pelo mundo, é preciso conhecer a lista de pessoas para não se enfurecer. Ele visitou muitos países no passado. Então, como ele poderia não conhecer as pessoas poderosas que vivem nessas regiões? Como se costuma dizer, a ignorância era um crime que poderia levar a mais catástrofes. Quando estiver no território de alguém, você deve estar sempre vigilante, mesmo que ele seja podre de rico. Claro, ele nunca procuraria problemas. Mas ele também não era do tipo que ficava sentado quando era intimidado. Tudo bem, os olhos de Elric piscaram. Wiggins, já que você está confiante, então confiarei em você desta vez. Obrigado. A qualquer momento. Você é meu bom irmão. Então, como posso deixar nossa mocinha ficar perdida? Afinal, eu sou o padrinho dela, não? Vejo você em breve. Tio Tuti. A chamada foi desconectada e várias pessoas soltarão suspiros coletivos. Os homens de Elric sabiam quem era Wiggins. Nas Forças Armadas, quem não conhecia esse homem? Ele era particularmente famoso no Forte Militar do Norte. Elric confiava nele fortemente. Ele conheceu Wiggins quando ambos eram adolescentes. E desde então, eles permaneceram próximos. Elric ficou grato, pensando que Wiggins puxou todas as suas cartas para convidar especialistas para cuidar do assunto. Ele jurou que, assim que se reunisse com sua filha, daria um grande presente a Wiggins. Aquela antiguidade do século XI em sua coleção mais valiosa terá que ser extinta. Cada vez que Wiggins visitava sua sala de coleção particular, os olhos do bastardo sempre pousavam nela. Assim, Elric estava pronto para expressar sua gratidão por Wiggins, sem saber que os convidados misteriosos haviam procurado ajuda por conta própria. Lá que Wiggins ganhou um tesouro por nada. Acento circunflexo triângulo acento circunflexo. Ponto. Elric estava com um humor um pouco melhor, ouvindo a confirmação de Wiggins. Agora, ele mal podia esperar para se encontrar com esses estranhos do leste. Os policiais estavam prestes a denunciar o assunto quando seus superiores os contataram primeiro. No final, os oficiais assentiram contato, seguindo silenciosamente Elric. Este assunto está ficando cada vez mais estranho. Como a pessoa misteriosa sabe que os ídolos ainda estão vivos no túmulo? Eles pesquisaram com tecnologias militares de ponta e nem sequer sentiram uma única pessoa viva por ali. Nenhuma varredura, nenhum raio de calor, absolutamente nada detectou as pessoas desaparecidas. Claro, eles também verificaram todo o espaço terrestre para ver se havia túneis por baixo. Quem sabe se havia uma lápide falsa que revelava uma passagem escondida. Bom, pelo menos foi o que muitos pensaram depois de esgotar todas as possibilidades. No final, a cena do crime estava muito limpa. Mas ainda, essas pessoas no extremo leste afirmavam que os ídolos ainda estavam vivos e chutando o túmulo. Então alguém acha que é normal. Ou eles poderiam ter descoberto alguma pista inacreditável enquanto assistiam aos muitos vídeos transmitidos ao vivo. O GH Tio.
Perguntas, perguntas, tantas perguntas, mas a quem perguntar? Tio papai. As portas do veículo de Elric foram fechadas e, de repente, o grupo correu para o ponto de encontro. Já se passaram 2 horas desde a ligação do homem misterioso. E eles iriam encontrar o homem e seu grupo em mais 2 horas e meia. É claro que da casa dele até o ponto de encontro levaria pelo menos 1 hora e 30 minutos. Mas só com o trânsito, sair da cidade e estacionar o veículo perto o suficiente do ponto de encontro levará 2 horas e 10 minutos. E então, ele tem que caminhar a pé por mais 10 a 15 minutos. Então, no final, ele pode ter apenas alguns minutos de sobra antes do horário do encontro. Ponto. Tic-toc, tic-toc. O tempo fluiu como água de um riacho. Elric teve 4 horas e meia após o telefonema para se preparar. Mas ele não foi o único a fazer isso. A polícia esteve no local, preparando o local e impedindo a entrada de pessoas. Agora, ninguém consegue chegar perto do túmulo ou mesmo do rio que aqueles ídolos cruzaram. Militares também entraram em cena, avisados pelo lado da velha Gia. Como esperado, pessoas influentes conhecem pessoas poderosas. Embora a velha Gia não falasse muito, esse tom e peso disseram ao Higgins que o perigo poderia ser terrível. A única coisa que conseguiu foi que o assunto estava além do nível de urgência militar mais elevado disponível. Então, o que ele fez? Ele rapidamente contatou 2 de seus rivais militares, contando-lhes sobre o assunto. Ele sabia mais ou menos como eram seus horários e sabia que estariam disponíveis. Eram seus rivais, os bons, que competiam constantemente com ele, principalmente na hora de ver qual divisão era melhor. Ei, um pouco de rivalidade foi suficiente para estimular os muitos soldados abaixo deles. Em tempos como este, o Higgins sentiu que deveria pedir o melhor para acabar com esta ameaça mortal. Mas ele também não queria muitas pessoas por perto, para que não alertassem o inimigo, que poderia estar escondido em algum lugar para vigiar. Se viessem em número esmagador, poderiam empurrar o grupo inimigo para um canto desesperado. E até lá, seus reféns, ídolos poderão estar em perigo. Complicado, complicado. O Higgins rapidamente contatou seu filho, que, por sua vez, concordou em ir em missão. Com certeza, um tigre deve dar à luz outro tigre. Seu filho também o deixou orgulhoso. Embora ele admitisse que os filhos da velha Gia eram de fato mais talentosos, seu filho também não ficou muito atrás. Pelo menos aqui no país de Vardos, o pessoal do Acetal já tinha visto o potencial vibrante de seu filho. Seu filho se tornou um homem ao longo dos anos e agora é comandante de uma companhia, supervisionando 250 pessoas chamadas de Escorpiões Vermelhos. Sua companhia consistia em 4 pelotões, todos fortes também. Voltando ao assunto em questão, seu filho de 23 anos e mais 5 pessoas do grupo de seu filho se unirão a ele e a outras 9 pessoas. Quanto aos seus antigos rivais, não queriam perder este assunto, sentindo que poderia ser pesado, especialmente porque se tratava de um problema agora nacional. Então cada um deles vinha com 15 pessoas também. O comissário de polícia e alguns superiores da defesa pública também enviariam 20 pessoas, alguns policiais e alguns do FBI. Muitas pessoas já estavam esperando para conhecer os convidados misteriosos ao lado de Elric. Quando a ligação chegou, já era fim de tarde. E num piscar de olhos, as horas mudaram e o dia lentamente desapareceu na escuridão. 9h48 da noite. Todos ouviram um som familiar, mas desconhecido, aproximando-se acima. Grito, grito, uau, tio! Um fluxo de helicópteros se aproximava rapidamente. Foram eles. Fim do capítulo. Capítulo 416. Aquele chamado Grão-Mestre. A cabeça de todos estava erguida, olhando para os helicópteros descendo a cena. Senhor, estamos de olho nos alvos. Os agentes e policiais presentes rapidamente relataram o assunto aos seus superiores do outro lado da linha. Muitos já tinham armas em mãos, prontas para disparar se fosse necessário. De fato, disseram-lhes que essas pessoas eram convidados.
No entanto, isso não significava que comprometeriam o seu objetivo principal, que era manter o Sr. Elric seguro. Na cabeça de muitas pessoas, tudo isso parecia uma armação. Por outro lado, não estavam dispostos a admitir que um caso que não conseguiam resolver ou encontrar um ponto de partida já tinha sido resolvido por pessoas que nem sequer tinham estado na cena do crime antes. Isso não foi um insulto à inteligência da sua nação. Isso significava que ninguém, polícia ou agentes, poderia resolver o caso. Em outras palavras, eles tinham piores habilidades de detetive do que os estrangeiros. Pelo menos é o que muitos, incluindo as manchetes, diriam quando a notícia se espalhasse. A mídia os comeria crus com todo tipo de histórias inventadas. Então, como eles podem não se sentir insultados? TSK. Muitos zombaram interiormente, olhando para os shoppers descendo. O que? Você está dizendo que o grande ajudante que chegou resolveu o caso assistindo às transmissões ao vivo? Além do mais, como essas pessoas podem ter tanta certeza de que as serpentinas desaparecidas estavam na colina e também vivas? Ei, eles não acreditaram. Mas o que eles podem fazer se seus superiores já permitiram que esses convidados misteriosos entrassem em cena? Eles sentiam interiormente que essas pessoas eram muito desconfiadas e não seriam capazes de ajudar muito. Assim, eles tinham um toque de hostilidade em seus olhos, mas não ousaram demonstrá-lo. Afinal, pessoas que conseguem fazer com que seus superiores sejam educados. Além disso, você não vê os famosos Marechal de Campo Wiggins, Harry e Barry aqui também. Ser capaz de convocar essas pessoas poderosas e famosas para se reunirem aqui significa que esses estranhos também podem possuir títulos poderosos. Ou talvez eles estivessem pensando demais nas coisas. Talvez tenha sido apenas por causa do caso que Wiggins, Harry e Barry vieram. De qualquer forma, todos se sentiam cautelosos com esses estranhos no helicóptero, apesar de seus pensamentos íntimos. Ponto. Grito. Grito. Uau tio! Os pensamentos de muitas pessoas estavam girando, vendo as hélices dos choppers desacelerarem. O comandante da companhia, Julius, de 23 anos, ficou ao lado do pai, com a curiosidade corroendo seu coração. Mas ele ficou em silêncio, ouvindo os velhos óculos ao seu lado conversarem. A bola de Elric rolou para cima e para baixo em sua garganta, olhando para os helicópteros já pousados. Wiggins, o famoso marechal de campo Gia ligou para eles. Seu tom era de extremo respeito. Devemos ter cuidado com aquele chamado grão-mestre. Barry e Harry ergueram as sobrancelhas. Estou curioso para saber quem é esse grão-mestre. De acordo com a velha Gia, irritá-lo é equivalente a irritar o próprio mundo. Eu também ouvi essa parte. Mas como uma única pessoa pode ter tanto poder? Porque eu acho que o velho exagerou. Quer fosse Elric, Julius ou os outros, seus olhos se arregalavam quanto mais ouviam. Quem é esse grão-mestre de quem falam? Eles já haviam imaginado um velho sábio com anos de sabedoria em seus olhos, comandando frotas e grupos de forças e organizações poderosas nas sombras localizadas em todo o mundo. Afinal, se irritar essa pessoa significa irritar este mundo, isso não significaria que sua influência estava em toda parte, incluindo a cidade em que residiam atualmente. Limpar. Você não ouviu o que Wiggins disse. Mesmo o poderoso Elric não será capaz de competir com tal força se ficar irritado. Perdidos, espúrios e confusos, todos ficaram nervosos ao ver as portas do chopper finalmente abertas. Deveriam avançar ou esperar que os convidados se aproximassem deles. Perna esquerda para frente, perna direita para trás. Seus pés estavam confusos sobre o que fazer. Mas os que estavam nos shoppers já haviam saltado. Uniformes. Os uniformes eram escolares e bem ajustados, com golas altas e designs simplistas, porém elegantes, como se fossem alunos de alguma academia rica. Todos esperavam ver pessoas em trajes militares, mas se depararam com tal cena. Então, como eles podem não ficar surpresos? Eles tiveram que admitir que essas pessoas pareciam muito bem em seus trajes. E o que diabos estava acontecendo com a pele deles?
Será que essas pessoas estavam em um clube de beleza ou algo assim? Sua pele e aparência eram arrojadas, fazendo com que a secretária de Elric, Kim, e várias outras mulheres soldados, agentes e oficiais se sentissem ofendidas. Quem pode dizer-lhes por que tantas pessoas do leste têm uma pele tão saltitante, clara e jovem? Se fosse apenas uma pessoa, eles pensariam que era uma coincidência. Mas quando todos são assim, então pode-se dizer que há algo que eles fazem no Oriente e que no Ocidente não fazem. Como pessoas em suas posições, eles já haviam conhecido muitas pessoas do leste e confirmaram que essas pessoas tinham tipos de pele bons e delicados. Mas aqueles que estavam aqui estavam em outro nível. O que eles não sabiam era que esses convidados tinham rostos muito melhores e mais jovens porque eram exorcistas no caminho do cultivo. Ponto. Olha, esse não é o famoso velho ou do mundo médico. Oh, meu Deus, ele parece muito mais jovem do que mostram suas fotos. TSK, eles não fizeram nenhuma justiça a ele. E aí, esse é o filho dele, não? Ung-Oh. O quê? Esse é Ung-Oh, de 31 anos. De jeito nenhum, porque ele parece ter 21. O que diabos essas pessoas orientais estão comendo para parecerem tão jovens? O velho ou parecia ter quase 30 anos, enquanto seu filho parecia ter entre 20 e 21 anos. Ao ver o famoso velho ou, muitos sentiram uma estranha sensação de libertação, como se a experiência do velho ou tivesse tornado todo o grupo de estrangeiros orientais confiável. Mas o velho ou e Ung-Oh não foram os únicos que reconheceram. Fim do capítulo. Capítulo 417. Você acredita em contos de fadas? O que? Seus olhos os estão enganando? Havia o Ei-Gia, filho do velho Gia. E Ghodwo, filho do velho Gho. Os olhos de Júlio ardiam de êxtase ao ver o famoso demônio militar do leste parado no lado oposto. Assim como a velha Gia, o Ei-Gia era famoso, superando as realizações de seu pai. Julius, de 23 anos, olhou para o Ei-Gia, de 29, também chocado por o Ei-Gia parecer um ano ou mais novo do que ele. Não conte para ele. Deve ser que esse povo do leste tem genes especiais, certo? Quanto a Elric, ele reconheceu Ghodwo, chocado com a presença do notável patriarca Gho. Isto. Elric engoliu em seco, seus pensamentos correndo caoticamente. Ele não conhecia Haru, Endo e o resto, mas achava que eles também deveriam ser poderosos. E se isso for verdade e todas essas pessoas fossem seguidores, imagine o quão poderoso era esse grão-mestre. Arrepios. Todos, incluindo Betty e Harry, tinham rostos severos, seus olhos ainda focados na porta do helicóptero que Haru estava abrindo. Velho sábio com uma bengala requintada. Essa era a imagem que eles tinham. Então, quem pode dizer a eles por que eles se encontraram com um garoto de 17 anos? Parêntese que abre ponto de interrogação. Grão-mestre. Haru e os outros saudaram como se confirmassem sua identidade para muitos verem. Todos, espera aí, esse era o grão-mestre. Esse pirralho? Confusão, descrença, dúvida. Quem acreditaria? O Higgins sacudiu seus pensamentos, caminhando calmamente em direção ao grupo de chegados. O que? Você espera que ele, um poderoso marechal de campo militar, tenha medo de uma pequena surra? Impossível. Ele e todos os outros sentiram que provavelmente herdou a posição do pai e nada mais. Eles tratariam o menino com cautela. Mas como dizem, o respeito deve ser conquistado, não forçado. Portanto, não espere que eles tratem esse pirralho como os orientais tratam. O medo e a preocupação iniciais nos olhos de todos desapareceram. Mas Haru, Dio, Endo e o resto não se importaram muito com as mudanças nessas pessoas. Como se costuma dizer, o ouro verdadeiro brilha em qualquer lugar. E o grande mestre definitivamente brilharia intensamente. Bem-vindo, grão-mestre. Sou o marechal de campo Higgins, aqui estão os marechais de campo Harry e Betty. E para o seu cliente, senhor Elric, este é ele.
Huygens não perdeu tempo com uma breve introdução, e Haru fez o mesmo em nome de Dorian. Quem fez o grão-mestre odiar longas conversas? Todos notaram que quando Haru os apresentou, ele se dirigiu a Endo, a si mesmo e ao velho ou como anciãos, enquanto chamava os demais discípulos. No final, ele ouviu que eles eram da Academia Tian Celestial. Onde foi que? Nunca ouvi falar disso. O grupo anotou internamente esse nome para mais tarde, especialmente a secretária Kim. Eles terão que pesquisar mais tarde. Mas, por enquanto, era hora de começar a trabalhar. Muito rapidamente, todos se moveram ao lado de Dorian no seu ritmo. E à medida que se moviam, o mesmo acontecia com seus lábios, atualizando esses estrangeiros orientais com todas as informações coletadas. Lasers, dispositivos de detecção de movimento. Você escolhe. Tentamos o nosso melhor para localizar qualquer sinal deles, mas não conseguimos. Então, perdoe nossa descrença. Mas você tem certeza de que eles ainda estão vivos e escondidos no topo da colina? Aspas. Dorian apenas assentiu preguiçosamente, deixando Haru falar. Meu grão-mestre nunca está errado. Se ele estivesse, ele não saberia disso? Underscore. Ponto. Todos ficaram sem palavras com quanta fé essas pessoas tinham no pirralho. Logo, eles alcançaram as colinas misteriosas, e todos da academia de repente ficaram sombrios, deixando Elric e os outros confusos. O que está acontecendo? Vocês viram alguma coisa? Silêncio. Ninguém respondeu suas perguntas, apenas fazendo a cena ficar mais tensa do que já estava. Muitos não tiveram escolha a não ser usar óculos de visão noturna e de calor enquanto caminhavam. Mas quem pode dizer por que nada ainda aparecia quando o pessoal da academia estava tão tenso? O Eiji estreitou os olhos, vendo a espessa e pesada névoa roxa girando no ar em espiral. Não, a névoa era como uma nuvem circulando acima de todas as 4 colinas estranhas, com seu ponto focal pesado posicionado acima da 5ª colina no meio de todas as 4. Era quase como se um portal estivesse prestes a se abrir acima das colinas misteriosas. O ar estava sombrio e as árvores eram opacas e fracas em vitalidade. As aparências podem enganar. Para os olhos mortais, nada estava errado, mas para aqueles que saíram de suas conchas mortais, foi um jogo um pouco diferente. Com o terceiro olho, eles puderam ver que as muitas veias e canais que corriam pelas árvores eram constantemente privados de sua vitalidade natural de QI. Tudo neste mundo carregava QI e a natureza abençoou a aura celestial. Mas eles puderam ver que o máximo era transformar essa aura em escura, que mais tarde alimentou a névoa. O Eiji sabia que era uma formação maligna ligada às colinas circundantes. Mas como destruí-lo? Ele não conseguia ver onde a formação começava ou terminava. Droga! Essa é a diferença entre os mais velhos e eu. O Eiji cerrou o punho, sabendo que ainda tinha um longo caminho a percorrer se quisesse ser um mestre de formação. Ponto. Assim, o grupo avançou pela cena, sentindo ventos estranhos atingi-los de vez em quando. Em silêncio, eles se moveram. Mas Elric e a equipe que não era da academia continuaram olhando para Dorian, tentando ver através dele. Qual é o plano dele? Será que havia um espaço misterioso e escondido que só pode ser detectado por alguma estranha tecnologia oriental? Cada vez mais curioso. Todos achavam que Dorian e seu grupo da academia eram de fato um grupo misterioso. E em pouco tempo chegaram à colina central. Nada de sapos. Este era outro assunto que Elric e todos os outros notaram. Que estranho. O grupo finalmente subiu o caminho estreito e todos ficaram na vala comum. Elric podia ouvir seu coração batendo forte em seus ouvidos. Filha, papai está vindo atrás de você. Rápido, grande mestre. Mostre-nos o caminho. Leve-nos até eles. Sim, sim. Era hora de levá-los para lá. Dorian ergueu ligeiramente as sobrancelhas. E pela primeira vez desde que ele chegou, muitos viram uma expressão diferente no seu rosto. Levar você lá? Claro. Mas primeiro, você acredita em contos de fadas. Aspas reticências aspas. Fim do capítulo.
Capítulo 418 Pretendentes Orientais. Piscar, piscar, ERM. Desculpe-os, mas o que os contos de fadas têm a ver com isso? Eles estavam tendo dificuldade em entender isso. Mas engoliram seus pensamentos, querendo ver onde esse pirralho queria chegar com isso. Ou será que a palavra conto de fadas era algum código secreto usado para abrir a câmara escondida que trancava as serpentinas desaparecidas? Parêntese que abre ponto de interrogação. Dorian riu, acenado para Odiou, Haru e Endo. Com certeza, era a hora da rotina habitual. Para o seu próprio bem. Entregue suas armas. Por quê? Todos seguraram suas armas defensivamente, sentindo cada vez mais que isso era uma armação. Não os culpe por terem mentes imaginativas. Muitos militares realmente confiavam na velha Gia. Mas por que as pessoas que ele enviou eram tão suspeitas? Eles são realmente confiáveis. Senhor, qual é a sua decisão? Todos olharam para Wiggins, Barry, Harry e Elric como se esperassem ordens celestiais. Júlio também ficou parado, esperando a ordem do pai. Ele semicerrou os olhos, mais uma vez confirmando a estranheza da situação. Pai, o que quer que você decida, esse seu filho o seguirá. Ponto. 1. A aura de Elric ficou mais fria enquanto ele marchava lentamente para frente, ficando cara a cara com Dorian como se estivesse prestes a se enfrentar. O menino tem coragem. Elric comentou interiormente. Não cometa erros. Sua aura assassina era feroz e fazia homens adultos se molharem. Outros nem conseguem olhá-lo nos olhos quando ele fica sério. Mesmo assim, o pirralho ainda tinha um olhar preguiçoso e brincalhão ao encará-lo. Mas embora estivesse impressionado, ele ainda manteve sua postura. Rapaz, espero que você saiba o que está fazendo porque se isso é uma armadilha, então é melhor você acreditar que vou lutar com você até a última gota do meu sangue. E daí se esse diabinho dirige-se a alguma organização poderosa? Mesmo que ele falhasse em lutar contra o pirralho, ele primeiro aniquilaria e paralisaria mais de 70% das forças do garoto antes de cair. Não importa o custo, ele, Elric Montag, era um homem de palavra. Quanto a Haru e os demais, eles não se moveram, apenas observaram humildemente a cena. Era compreensível que alguém tivesse dúvidas. Se fossem eles, também se sentiriam enganados se lhes pedissem que entregassem as armas. Então eles sabiam como essas pessoas se sentiam. Mas não importa o que aconteça, as armas devem ser entregues. Não havia outro jeito. Elric e Dorian pareciam estar em uma batalha feroz, sem ninguém recuar. Era mais correto dizer que Elric olhou para Dorian com um olhar sério, enquanto Dorian mantinha sua expressão habitual como se não se incomodasse com nada. Tio. Foi como bater em uma parede de tijolos com algodão. Tudo bem, faça do seu jeito então. Vamos largar nossas armas, mas não pense que não temos como pedir reforços se as coisas derem errado. Sim, eles ainda podiam ficar com seus telefones, walkie-talkies e outros dispositivos de comunicação, alguns dos quais ainda estariam ativos mesmo que o sinal do telefone fosse baixo ou inexistente. Portanto, bloquear o sinal do telefone não seria um problema para eles. Ondas de rádio e outros canais de frequência privados eram os recursos dos quais esses dispositivos dependiam. Além disso, o relógio de Eric tinha um botão que, com um clique, enviaria suas muitas forças para este local. Novamente, eles estavam apenas entregando suas armas. Pelo menos, para aqueles que carregavam tasers, eles tinham permissão para segurá-los. As únicas preocupações desses povos orientais eram as armas e quaisquer granadas ou explosivos que pudessem carregar. HMPH. Desmancha prazeres. O que há de errado com um pouco de ação de granada? Muitos entregaram cuidadosamente suas armas e explosivos aos anciãos da academia, resmungando interiormente sobre o assunto. Quanto a Elric, Julius, Wiggins, Harry e Barry, eles não podiam deixar de se perguntar que tipo de lugar maravilhoso para onde estavam indo e que não permitia a passagem de munição. Todos viram os mais velhos manterem as armas ao lado antes de se juntarem a Dorian para sentar-se de pernas cruzadas em meditação.
Reticências. O que estava acontecendo aqui? Espere. Por que você não está nos acolhendo agora? Dorian apontou para a lua. Mais uma hora. Ele fechou os olhos novamente, não se importando mais com eles. Quem sou eu? O que eu sou? Por que estou ouvindo esse pirralho? Muitos estavam fervendo de raiva. O que ele disse? Marechal de Campo Harry. Não aguento mais isso. Eles estão claramente brincando conosco e nos picando. Isso mesmo. Qual de nós não é um dragão em nossos campos de perspectiva? Em todos os meus anos, nunca ouvi falar de nenhuma tecnologia que rejeitasse munição e dependesse da lua para abrir suas portas. Lixo. Acho que eles são todos lixo, estão aqui para nos atacar. Field Marshal Berry, pense bem. Essas pessoas são fingidas. O que eles querem dizer com agir de forma tão misteriosa? TSK. Acho que eles ainda não descobriram as coisas e estão aqui apenas para fingir. Esperem, pessoal. Esse cara não falou sobre contos de fadas antes. Então será que as pessoas que projetaram a passagem oculta fizeram isso enquanto adaptavam vários mecanismos semelhantes aos de contos de fadas? Ei, agora que eles mencionaram isso, talvez houvesse alguma verdade no assunto, embora no fundo eles ainda não acreditassem. Nunca em suas vidas eles testemunharam um mecanismo tão confuso e ridículo como este. Higgins apertou os lábios, finalmente suspirando em derrota e juntando-se a esses estrangeiros para esperar. Olhando para o relógio, eles ainda tinham mais 57 minutos antes que qualquer mecanismo fosse aberto. Então você espera que ele fique esperando. Velho, sente-se. Ele puxou as calças de Elric e, em pouco tempo, o grupo sentou-se em frente aos orientais. Agora eles esperam. Tic-toc, tic-toc. O tempo passava tão devagar quanto um caracol, a cada segundo criando mais e mais ansiedade na atmosfera. Ao falar, muitos sussurravam suas opiniões, sem saber que esses orientais tinham ouvido tudo. Afinal de contas, como exercícios, sua visão, velocidade e audição eram muito melhores do que uma pessoa que ainda não saiu de sua concha mortal. Eles ouviram todas as especulações ruins sobre si mesmos, mas não se importaram. Eles descobriram que depois de se tornarem exorcistas que poderiam viver centenas e milhares de anos, seu temperamento melhorou e geralmente não se importavam com essas fofocas pessoais mundanas. De que adianta ficar com raiva, sabendo que não demorará muito para que eles deem um tapa forte na cara? Muitos deram de ombros e começaram a repassar técnicas e habilidades específicas aprendidas na academia. Alguns se imaginavam lutando com espadas, outros usando lanças e assim por diante. Mas por que eles não cultivaram? Simples. O QI aqui era muito mau. E de acordo com o seu grão-mestre, eles correm o risco de serem contaminados. Então, a menos que a formação seja desfeita e o espaço purificado, eles não ousariam enviar tal QI diabólico para seu Daiten. Claro, Haru, Endo, Odio e Dorian eram os outros que sabiam como dissipar a essência maligna que engolfava cada fio de QI antes de absorvê-lo. Acontece que Dorian era muito mais rápido que os outros anciãos. A técnica não era boa, mas exigia um certo nível de habilidade. Por enquanto, nenhum dos discípulos alcançou uma posição digna para aprender tais habilidades. Assim, todos esperaram o tempo passar, algumas pessoas sentindo que já fazia uma eternidade desde que se sentaram. Alguns começaram a caminhar cuidadosamente, como se tentassem procurar por perto, enquanto outros especulavam sobre qual tecnologia exclusiva foi usada para capturar essas serpentinas desaparecidas. Bem, fazia sentido pensar profundamente. Nenhum aeroporto, estrada ou pessoa avistou as transmissões ao vivo desaparecidas. Novamente, não havia sinal deles saindo deste lugar. Então talvez os sequestradores e as serpentinas estivessem escondidos bem embaixo do túmulo, bem debaixo de seus narizes. Esses criminosos provavelmente queriam se esconder antes de esperar pela oportunidade certa para fugir com as serpentinas desaparecidas. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e estavam seguros e confiantes em suas habilidades para superar todos. Sim,
Esses criminosos limparam o local e se esconderam abaixo. Blá 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 blá. Especulação, especulação. Foi assim que algumas pessoas passaram o tempo. E logo faltavam 5 minutos para o show. Ponto. Uau! Os membros da academia abriram os olhos simultaneamente, levantando-se calmamente. E todos os outros se levantaram apressadamente também. Os olhos de Wiggin brilharam com uma luz estranha. Tudo bem, é hora de ver do que se trata tudo isso. Seria mentira dizer que ele não estava curioso. Ele também queria saber quais habilidades esse pirralho tinha para fazer com que muitas pessoas o respeitassem. Em pouco tempo, os anciões e discípulos da academia formaram uma formação em forma de diamante, com os anciões posicionados nos pontos principais. Todos, fiquem dentro do espaço. Claro, qualquer que seja. Muitos reviraram os olhos, deixando o pessoal da academia formar uma parede ao seu redor. HMPH. Como funcionários treinados com suas posições e títulos, eles precisavam dessas pessoas para protegê-los. Muitos zombaram, mas logo aconteceu algo que deixou suas mandíbulas tocando o chão. Eles desenvolveram a capacidade de sonhar acordado com os olhos abertos. Ou então, como pode tal coisa ser real? 0p0. Fim do capítulo. Capítulo 419 está mudando. Elric, Julius, Wiggins, Barry, Harry, o secretário Kim e todos os outros permaneceram dentro das paredes humanas que os rodeavam, com as mãos nos seus dispositivos. Alguns apertaram ainda mais seus tasers, outros, como Elric, mantiveram o controle do relógio. Qualquer negócio engraçado, e ele não hesitará em apertar o botão, pedindo reforços. Ao mesmo tempo, eles não podiam deixar de se perguntar por que essas pessoas eram tão misteriosas sobre isso. Os papéis que lhe foram dados. Você deve mantê-los sempre com você. As palavras de Haru assobiaram no ar e todos ficaram surpresos, lembrando que depois de se encontrarem com o grupo, eles realmente receberam papéis finos, pequenos e retangulares com símbolos estranhos. O secretário Kim, que falava mais de 5 línguas orientais, sabia que estes símbolos não eram familiares. Julius, Elric e Wiggins, que falavam algumas línguas orientais, também não conseguiam distinguir os símbolos. Foi também agora que perceberam que estes orientais falavam a sua língua como se tivessem nascido em Vardos. A língua que falavam era o Entes, falado pela maioria dos países do mundo. Era a língua mais popular e também era ensinada nas escolas orientais. Então, quer fosse Odiou, o Eijia e os outros, eles estudaram isso como assuntos vitais em seus tempos de escola. Só que alguns não prestavam muita atenção, enquanto outros chegavam ao nível intermediário, sabendo falar e escrever em Entes. Mas é claro que tudo isso mudou no momento em que se tornaram exorcistas. Ponto. Isso mesmo. Durante o tempo que passaram na academia, era obrigatório que eles aprendessem e dominassem plenamente pelo menos uma língua não oriental e uma língua oriental além daquela que conheciam. Eles tinham prazos para dominar essas línguas. Afinal, se eles se tornassem exorcistas que assumem empregos em todo o mundo, como poderiam continuar sem dominar as referidas línguas? Sem chance. Eles devem dominar todas as línguas deste mundo ao longo de sua longa vida. E para começar, eles devem aprender as línguas mais populares. À medida que as pessoas saíam de suas conchas mortais, sua inteligência aumentava e suas habilidades de retenção aumentavam, juntamente com suas capacidades de aprendizagem. Eles poderiam memorizar um manual de cultivo, repassando cada detalhe em seus cérebros, como se estivessem virando fisicamente cada página. Deve-se notar que memorizar não significava que pudessem entender tudo. Não, era seu dever superar seus próprios obstáculos e fazer com que seus professores os aconselhassem melhor quando estivessem em apuros. Mas todos descobriram que aprender línguas era muito mais fácil do que dominar uma habilidade ou técnica de cultivo. Foi tão fácil para eles que, se os mandassem de volta para a escola, com certeza obteriam nota máxima em todas as perguntas feitas. O único problema que podem ter é a pronúncia de certas palavras, que pode ser corrigida com mais tempo gasto com estrangeiros.
Ponto. No final, eles entenderam tudo o que Elric e os outros disseram. Mesmo aqueles que antes eram ruins em outros idiomas agora eram especialistas depois de ingressar na academia. Limpar. Se eles fossem para a escola agora, isso não seria um abuso contra os pobres mortais de lá. Pessoas como G.H. Sota, de 17 anos, nocautearia diretamente seus colegas de classe após retornar à escola. G.H.O.D.W.O. planejou deixá-lo continuar a estudar como um aluno especial que só viria para testes e exames. Não fazia sentido fazê-lo perder tempo sentado na aula quando ele poderia estar cultivando, melhorando sua classificação e assumindo missões. A única razão pela qual ele e vários outros de sua idade poderiam frequentar a escola é para que pudessem obter seus diplomas e certificações oficiais. No antigo mundo de Dorian, as pessoas aceitas na academia não eram permitidas nas escolas normais. Por quê? Porque o governo teve dor de cabeça com ele por causa das notas. Imagine se todos os aceitos pelas academias fizessem os exames finais e todos ficassem em primeiro lugar no país. Imagine 10, 20, 30 ou 80 pessoas com nota máxima ao mesmo tempo. Como o governo faz para premiá-los? Além disso, é injusto com as pessoas comuns que dependem de bolsas de estudo e outros bônus educacionais. Além disso, muitos desses exorcistas continuariam a estudar na universidade ou no ensino superior, já que seu trabalho normal era ser exorcista. Muitos recrutadores universitários também ficariam ofendidos ao descobrir que todos aqueles com nota máxima eram pessoas destinadas a nunca viver uma vida normal. Resumindo, tudo era muito injusto com estudantes mortais comuns. Embora Dorian não tenha dito nada, ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que o governo o contatasse para impedir os exorcistas de fazerem os exames normais. Bem, eles poderão fazer os exames no futuro, mas seus nomes e pontuações não serão incluídos na lista oficial. Mesmo assim, eles receberão seus certificados e comprovantes de escolaridade. Talvez seja aberto um novo setor no Conselho Educacional para lidar com aqueles oficialmente listados como exorcistas. Mas tudo isso estava no futuro. Por enquanto, pessoas como G.H. Sota, e alguns outros dentro da academia, causariam sensação quando chegassem à escola, levando o governo a contatá-lo posteriormente. Ponto. Que símbolos estranhos! Os olhos de Wiggin piscaram, mantendo o estranho papel no bolso. A intuição lhe disse para obedecer a todos os seus comandos. E embora vários outros quisessem zombar do ridículo da situação, eles realmente fizeram o que Wiggins ordenou, seguindo seu exemplo, embora não o levassem a sério. Tudo bem, todos estavam preparados, mas Dorian ainda mantinha o rosto erguido, olhando para a lua. Mais 15 segundos. 14. 13. Dorian riu. Você sabe por que não consegue encontrá-los? O coração de todos aperta, sendo ameaçador. Por quê? Porque eles não estão mais neste avião. 10. Contos de fadas. Alguns deles são verdadeiros até certo ponto. 8. E o culpado que os levou também não é humano. 7. Você vem, certo? Elric e todos os outros não conseguiam acreditar. Por favor. Todo mundo sabe que conversas como essa podem deixar alguém trancado para sempre em um Looney Bin. Contos de fadas? Criaturas não humanas? Essa deve ser a piada do século. Certo, certo. 5. As mentes de muitas pessoas começaram a girar, seus corpos tremendo, por mais ridículo que achassem. Não conseguimos encontrar uma única pista. 4. O desaparecimento deles foi realmente muito estranho. Não. Não, como posso ser levado a acreditar em tal ridículo? Devo estar envenenado e fora de mim. 3. O ar ficou tenso à medida que o sentimento ruim crescia em seus corações. 2. Os cantos dos lábios de Dorian se ergueram. Acredite ou não, eu não me importo. Mas quando estiver lá, nunca saia do nosso lado. 1. Dorian ergueu as mãos, movendo-as em um amplo círculo, antes de pousá-las no chão e cantarolar violentamente. E então, todos viram algo milagroso acontecer. Von! O que? Wiggins não conseguia acreditar no que via. Seus lábios tremeram e seu corpo tremeu. O ambiente deles.
O ambiente deles estava mudando. Fim do capítulo. Capítulo 420 não está morto. O que estava acontecendo? Várias pessoas inconscientemente se aproximaram umas das outras, olhando para o espaço diante de Dorian, que ficava embaçado a cada segundo. Antes que eles não pudessem reagir mais, o borrão se espalhou como um incêndio, fazendo o ambiente tremer como uma miragem ruim. Projeções, CGI da vida real. Tio, um vento estranho começou a soprar, fazendo com que muitos sacassem seus tasers e quaisquer outras armas que possuíssem. Limpar. Se isso era uma pegadinha de alguém, eles tinham que admitir que estava realmente funcionando. Poderia ser, existem realmente monstros neste mundo. Uau! O vento aumentou de forma trovejante, formando um enorme tornado bem diante de seus olhos. E então, várias pessoas começaram a se sentir leves. Muitos sentiram os pés saindo do chão, estendendo ansiosamente as mãos em direção aos outros em busca de apoio. Marechal de campo, comandante, chefe, deitado. Se antes eles pensavam que era uma ilusão projetada, agora sabiam que era verdade. Terrível! Que tipo de vento maligno era esse? O ar ficou frio em menos de um segundo e uma pressão terrível irrompeu, gravando incontáveis medos em seus corações. Todos observaram uma tela medonha de névoa verde rastejar para fora dos arredores, formando um cobertor grosso na altura dos tornozelos sobre o chão. Como a neblina pode surgir do nada em questão de segundos? F asterisco. Os olhos de Elric se arregalaram em descrença ao ver seu corpo flutuar vigorosamente. Ele pegou tudo de volta. Ninguém pode dizer que estes orientais estavam a fazer coisas novamente. O tornado estava prestes a puxá-lo para dar uma grande volta quando de repente ele viu os anciões da academia estalarem os dedos, jogando moedas estranhas no ar. Magia, mais. As moedas brilhavam em rosa, girando umas em torno das outras em um padrão circular acima da reunião. Bam! Todos estavam com o peito no chão, sem se importar com a leve dor da queda. Você ainda quer se deitar depois do que eles vivenciaram? Todos descobriram que não estavam mais voando, mas seus olhos continuaram olhando para as moedas brilhantes e dançantes acima, muitos com medo de confirmar que essa era a sua realidade. Ai, seu cachorro velho, se você não acredita, por que me beliscar em vez de você mesmo? Desculpe, amigo, só precisava ter certeza de que não estamos enlouquecendo. Isso, se você pode ver o que estou vendo, então é realmente verdade. O marechal de campo Harry respondeu, sua expressão sombria. Ele era o único. Quer fossem Wiggins, Julius e o resto, eles tinham rostos sombrios, aceitando o fato de que havia mais neste mundo do que eles sabiam. Quanto aos chamados monstros, eles não achavam que ficariam assustados ou assustados com eles. Todos sentiam que, como pessoas treinadas nas diversas divisões das Forças Armadas, desde policiais a agentes do FBI, soldados militares e guarda-costas, não havia como ter medo desses chamados monstros. Eles se sentiram confiantes nesse aspecto, sem saber que logo engoliriam suas palavras. Por enquanto, a maior parte do choque veio de saber que tal magia alucinante existia. Seus cérebros lutavam para calcular, mas eles só recebiam uma notificação de erro à medida que computavam mais. Ciência. O que aconteceu com as leis da física? Quem pode dizer por que uma pessoa pulou no ar e ficou em pé por tanto tempo sem cair para trás? Onde estava a gravidade? Muitos se sentiram enganados, querendo pedir respostas ao Deus da ciência. Quem são eles? Onde eles estão? O que eles são? A cena inteira foi preenchida com Dorian sussurrando cantos estranhos. Era para dizer que ele não estava gritando, mas seus cantos eram mais altos do que os verdadeiros ventos do tornado ao redor deles. Novamente eles perguntam: isso não desafia as leis da física? Está aqui. Dorian entoou suas últimas palavras, dissipando imediatamente os ventos e tempestades malucas. Silêncio. Ninguém disse nada.
A cena estava completamente imóvel, sem os sons das criaturas noturnas cantando canções de ninar. Espere, espere, vamos, porque não há nenhum som da natureza. Todos olharam ao redor, vendo que ainda estavam no túmulo, mas não ouviram nada. Porém, um esquilo passou, apenas para passar pelos pés de Elric. Suas pupilas dilataram exageradamente. O que está acontecendo? Estamos mortos? Morto, morto. Todos ficaram assustados. Se não fosse pela cara, eles queriam chorar e expressar sua relutância. Eles vieram aqui para resolver esse assunto e voltar inteiros e nem todos morrerem aqui, certo? Eu já toquei em uma mulher, e é assim que eu vou multar. Não há problema em morrer por uma boa causa. Mas e o meu corpo? Eles não deveriam pelo menos deixar um corpo para trás para que pudessem realizar o heróico desfile da morte que lhes foi prometido. Não os culpe por reagirem exageradamente. Se qualquer outra pessoa estivesse em seu lugar, estaria em maior agitação interna do que eles depois de ver várias criaturas passarem por corpos como nada. Até as flores passaram por eles também. Então, se eles não estavam mortos, como você explica isso? A planície intermediária. As palavras de Dorian ecoaram, mais uma vez chamando a atenção deles para ele. Sim, sim. Ele deve saber o que estava acontecendo com eles, certo? Se era assim que a morte se sentia, então eles tinham que admitir que não era tão assustador assim. Pelo menos, além deles mesmos, eles viram algo estranho. Depois de se acalmarem e pensarem novamente no assunto, sentiram que não deveriam ser usados, lembrando que ainda tinham que pagar a esses orientais pelos seus serviços. Essa condição foi declarada claramente antes da chegada dos orientais. Parêntese que abre hífen ponto 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 hífen parêntese que fecha. Com certeza, o dinheiro faz o mundo girar. Ponto. Barry franziu as sobrancelhas. O que você quer dizer com planície intermediária? Dorian continuou observando a planície, tirando várias moedas e esculpindo-as com uma atitude preguiçosa. Como seus clientes, era seu direito saber. Mas ele estava com preguiça de falar. Ancião Endo. Sim, grão-mestre. Endo entendeu o que Dorian quis dizer, olhando para o grupo curioso. Vocês todos se lembram das palavras do homem estranho nos vídeos ao vivo? Júlio assentiu. Você quer dizer cara de slasher? Todos se lembraram das palavras do homem misterioso, o sentimento sinistro em suas entranhas cada vez maior. E instantaneamente, seus rostos ficaram embotados, ficando brancos como um fantasma. O homem disse que a cada 100 anos, quando a lua estava em uma determinada posição, o túmulo fazia suas vítimas. Contos de fadas. Deve ser um monte de besteira que ele estava falando, certo? Alguém questionou com uma voz elevada. Errado. As palavras de Endo amoleceram as pernas de muitas pessoas. Harry desejou ter um cigarro agora. Em que tipo de caso eles se depararam? O homem é o guardião do local. Mas embora o local exista, ele não pode retirar as pessoas à força. O que? Um dos agentes do FBI ficou pasmo. Se não pode levar as pessoas à força, por que levou as transmissões ao vivo sem avisar? Sim, sim. Eles não acreditavam que alguém, falavam menos sobre esses navios desaparecidos, escolheria partir de boa vontade. Então esses fixadores não estão errados. Não. A secretária Kim empurrou os óculos para trás com calma. Eles estão certos. Pense novamente. Lembre-se das frases do guardião, palavra por palavra. Muitos franziram a testa, mas logo entenderam. O bastardo sorrateiro contou-lhes primeiro sobre o mistério no túmulo antes de perguntar se eles realmente desejavam entrar naquela noite fatídica. As crianças, pensando nisso, realmente concordaram. Elric cerrou os punhos, relutante e furioso. Eles não queriam dizer isso. Eles foram enganados. Essas criaturas não se importam, respondeu Endo sem expressão. Mesmo na vida real, se alguém for induzido a assinar um documento legal que seja desvantajoso para ele, isso não significa que poderá reverter facilmente a situação. O Higgins respirou fundo, acalmando seu coração caótico.
Em toda a sua vida, seu coração nunca havia recebido tantos golpes desse calibre antes. Ele preferia estar em campo de batalha a enfrentar inimigos tão pouco científicos. O pior era ficar desamparado, sem saber quais eram as fraquezas do inimigo, como ele era, quais eram suas intenções e como se moviam. Então, nós estabelecemos a questão deste túmulo reivindicando pessoas como uma terra amaldiçoada. Mas isso ainda não explica esta planície intermediária. É simples, o Gravesite só abre a cada 100 anos. A última janela de oportunidade, como todos sabem, foi há alguns dias. Então estamos entrando. Bingo! Este é o plano entre o mundo real e o espaço para onde estamos indo. Eles poderiam ter entrado no espaço de frente, mas o grão-mestre tem que fazer os preparativos de acordo com o ambiente atual. Todos aqui não sabiam disso, mas o espaço em que estavam estava cheio de aura demoníaca. Se antes de chegar aqui, eles fizeram suposições com base em assistir aos vídeos da transmissão ao vivo, agora observando essa planície intermediária, o grão-mestre entendeu melhor o que eles estavam prestes a enfrentar. Ponto. Sombras. Os olhos de Dorian piscaram, olhando para a silhueta escura sob seus pés. Não pensei que veria você tão cedo. Além do mal interior, eles também deveriam entrar em contato com o mundo dos espelhos. Mas, felizmente, o espaço manteve suas sombras firmemente expostas no mundo dos espelhos. Tudo bem, está feito. Levantando-se lentamente, ele começou a rasgar o vazio. E agora, todos saberiam o que era o verdadeiro medo. Fim do capítulo. Viajar é descobrir que todos estão errados em relação a outros países. Aldous Huxley.